um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, com muita alegria no coração. Tenho um carinho muito grande por esse grupo, por esse centro, por essas pessoas que aí frequentam. Então, que Deus nos abençoe na tarde de hoje, né? Essa mensagem, Jesus é Misericórdia, do livro Focos de Luz, a misericórdia a gente encontra também no Evangelho, até ele inicia aqui, né, um trechinho do Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Interessante que eu fui buscar, né, o significado de misericórdia, né, para ficar uma coisa mais didática, inicialmente. Sentimento de solidariedade. Quer dizer, solidariedade é responsabilidade recíproca. Aí, sentimento de solidariedade, de piedade, de compaixão e indulgência. Isso tudo está contido na essência do sentimento de misericórdia. Esses outros sentimentos. Solidariedade, piedade, compaixão e indulgência. Aí eu fui lá, piedade, compaixão pelo sofrimento alheio. Olha como eles se integram, eles se encaixam. Compaixão, sentimento de piedade, de ternura para com o sofredor. Indulgência, disposição para perdoar. Então, esses sentimentos de misericórdia, de solidariedade, de compaixão, de piedade, de indulgência, está contido numa única palavrinha pequenininha de 4 letras chamada amor, que foi o que Jesus veio fazer aqui, né? Trazer a conscientização do significado do amor, o que é realmente amar. E numa época muito difícil, mas necessária a sua presença, né? E lá no Evangelho, os itens sobre a misericórdia, bem-aventurados que são misericordiosos, os itens que são trabalhados o perdão, reconciliar, não julgar, se interessar pela dor do próximo, não divulgar a imperfeição do outro e orientar sem agredir. Então, na realidade, quando a gente começa a leitura dessa mensagem, eu me prendi a um trechinho do primeiro parágrafo, em que diz: e eis que a sociedade terrena, mais uma vez, lembra a glória de Jesus na terra. Mais uma vez. Porque, geralmente, será que Jesus, quando ele coloca mais uma vez, o Francisco Nicolau fez essa reflexão, mais uma vez, por quê? Será que sempre nós lembramos de Jesus? Sempre Jesus está presente em nossas vidas? Ou só no período de dezembro é que ele fica um pouco mais aceso dentro de nós? É para se refletir, né? As casas espíritas, elas promovem o movimento da divulgação dos valores de Jesus, da importância de Jesus e o que ele fez de melhor para nós, para que possa alcançar, que elas possam alcançar muitos corações. Agora, então, pela internet nem se fala, né? Não fica fechado só naquele grupo da casa espírita. Muitas pessoas podem alcançar essas informações sobre Jesus. E ele diz aqui também que o homem, cada ser, vê Jesus de uma forma, dependendo das circunstâncias que ele vive. Muitos até nem acreditam, tá, que Jesus existiu, né? Aí entraram, numa época, no questionamento de corpo é fluídico, não é fluídico, que foi uma perdição de tempo, porque queriam questionar esse aspecto do nascimento de Jesus. E o que é mais importante de tudo isso é que Jesus nasceu na manjedoura, num lugar bem simples, sempre andou bem simples, de pés no chão, e sempre com a serenidade, trazendo a palavra de conforto, de consolação, porque ele era profundamente misericordioso. Ele tinha
todos esses valores, piedade, compaixão, indulgência, solidariedade, que é o verdadeiro amor. E hoje nós vemos que as pessoas ainda adoram Jesus, ou têm aquela admiração por Jesus, mas é uma adoração que está muito distante, nem sei se a palavra ideal é adoração, mas que adoram mesmo, determinadas religiões têm adoração, e ainda veem Jesus naquela cruz, distante da realidade da vida. A questão é essa, né? E Jesus, ele não está lá naquela cruz. Ele ali, na verdade, a história nos conta, né, que Jesus, por questões que impulsionaram o desencarne dele, e tudo estava dentro de uma programação natural, como também o nosso desencarne, mas Jesus passou por momentos difíceis, né? Onde tinha um grupo de amigos que somavam com ele na divulgação dos ensinamentos de Deus, né? Mas que no momento do testemunho, alguns vacilaram, porque são espíritos imperfeitos, e ele sabia disso, né? Vamos lá, a gente vê que Judas o traiu. Foi ele que entregou de bandeja, vamos assim dizer, Jesus, né? Pedro negou uma verdade, não quis assumir, né? E Pôncio Pilatos lavou as mãos. Pôncio Pilatos sabia que Jesus não era aquilo que estavam querendo dizer dele. Ele tinha consciência disso. Mas seus interesses políticos, desde aquela época, fizeram com que ele atendesse aquele povo que estava totalmente insano, né, na solicitação da crucificação do Cristo, Jesus. E, com isso, Jesus, na verdade, ele foi para a pena de morte. Aquilo ali é a pena de morte. Não havia castigo maior, na época, do que ser crucificado. E ele fica crucificado, ele foi crucificado e teve toda uma trajetória até chegar ao monte. Ele foi crucificado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele xingado, vamos dizer assim, ofendido, né, na verdade, de tudo quanto foi jeito, e levou até o final a sua luta de determinação até o momento do seu desencarne. E mesmo assim, preso, né, porque era uma pena de morte aquilo. Selma, a tua voz saiu. Selma? Selma? Só um minutinho que eu vou tentar ligar para ela. Ela caiu. Vamos aguardar um minutinho para ela se reconectar novamente. Então, dando uma continuidade aqui, é o que a Selma estava... Ah, voltou. Selma? Voltou? A imagem dela voltou. Deixa eu ver o som dela. Ela está com a câmera, é o teu microfone, Selma, que está desativado. Clica no teu microfone. Realmente. Vamos lá. Vamos com Deus. Vamos. Nós é a internet. Então, o que acontece, né? Jesus, mesmo naquelas condições, ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É um tremendo posicionamento misericordioso que ele teve com aquele povo. E interessante que Judas depois ficou tão enlouquecido, né? Tão
desnorteado, na verdade, que ele se suicida. Mas Maria, mãe de Jesus, depois que desencarna, recebe Judas, depois daquela fase toda de turbulência dele, e abraça Judas. E aí é que Judas se sente reconfortado e Jesus se apresenta, né? Então, a gente vai refletir aqui agora. Será que ainda existem muitos Judas por aí, depois de tantos 2000 anos passados? Será que existem muitos Pedros entre nós negando a Jesus? Será que muitos estão lavando as suas mãos? Né? Não posso fazer nada. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu não tenho muito o que fazer, afinal de contas, não depende de mim, depende do governo, depende dessa política assim, o assado, depende desse presidente, desse senador, desse governador, a gente põe na conta de todo mundo. Mas qual é a nossa parte na obra da criação? Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Nós viemos reencarnar para nos ajustar, sim, a polir um pouco das nossas dificuldades ainda morais, vencer algumas barreiras morais, polir a nossa alma. Mas cumprir com a obra da criação. E cumprir com a obra da criação não é só me preocupar comigo mesmo, é servir, é me doar, exercitar o verdadeiro amor, até que possamos ter o amor universal. Né? O amor universal, como muitos que passaram aqui pela Terra, que amavam de forma plena, de forma inteira. Todos faziam parte das suas vidas. Por isso compreendeu hoje Jesus quando ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que para ele todos, ele respeitava a mãe e seus irmãos, a sua família, vamos dizer assim, material, mas ele tinha um amor incondicional. Todos eram seus irmãos, né? A gente fala muito nisso, usa muito a palavra irmão, mas e aí, né? A gente precisa, né, ter esse cuidado desse amor. Outro dia eu estava vendo a televisão e um líder religioso estava lá, estão usando muito o nome de Jesus, né? De forma errada, são os falsos profetas, né? Usando de maneira muito inadequada. Né? E aí eu fiquei atenta, e o líder lá religioso dizendo que Jesus ficará muito feliz se você colaborar com a obra dele. Você será abençoado. Aí deu 5 números de contas bancárias diferentes. E o valor mínimo R$100. E aí pegou um copo d'água e começou a fazer lá a oração, todo mundo com seu copo d'água e tal. Imagina, eu falei, Senhor, que prestação de conta terá essa criatura, né? E colocando, não esclarecendo aqueles que precisam ser esclarecidos. Porque, na verdade, a gente precisa entender que Jesus não é aquela representação da cruz. Né? Ali foi seu corpo. Jesus, ele está de pé no chão, está junto de nós. Ele disse, estou no meio de vós. Ele está no meio de nós. Mas como assim, Selma, ele está no meio de nós? Né? Porque se a gente não tiver o esclarecimento, a sensibilidade de perceber Jesus na vida em comum de relação familiar, na vida em comum de relação de trabalho, na vida em comum nos grupos sociais, na vida em comum no dia a dia do nosso movimento da vida, sinceramente, nós não sabemos perceber a presença de Jesus em nossas vidas. Nós temos uma postura
ainda, nós somos cegos de percepção de Jesus no meio de nós. No meio de nós. Porque vivemos tão ocupados com as nossas questões pessoais, com as nossas questões materiais, com os nossos interesses próprios. Estamos muito atraídos, somos muito sugados pelas questões do mundo material, que agimos no automático, no automatismo, e não percebemos, às vezes, Jesus do nosso lado. Presente no olhar de tristeza de uma pessoa, na dor, da fome de outro. Nós somos preconceituosos. O tempo todo a gente julga. O tempo todo a gente tem um hábito de julgar, de punir, né? E aqui na nossa lição diz que a lei é realizada, não tem como. Deus saiu do contexto da lei, você prestará conta com a questão da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, está dentro do contexto da lei de Deus. Elas fazem parte da lei de Deus. A questão é, deixa sofrer? Se ele está vivendo assim, alguma coisa ele fez na outra vida. Deve ter sido muito rico, gastou dinheiro, agora está passando miséria. Ele está com deformidade física porque usou muito a mente mal usada. A gente começa a viajar numa série de coisas. E aí Jesus está ali, batendo na nossa porta ou puxando a nossa roupa. Posso que a mãe está ali, está aqui, está acolá. Quem somos nós para julgar? Para julgar. Esse é o problema dessa mulher ou dessa criatura com a lei. A minha parte me bateu na roupa. Eu lembro que eu fiz uma pós e eu era na cidade. E eu ficava ali na Menezes Corto. Aí vinha aquele garotinho com as balinhas dele, aquelas coisas ali. A filha enorme, né? Para vir para casa, ali pegar o ônibus frescão antigamente, nem sei como é que está isso agora, e aí ele vinha. Já perceberam que eles param na gente? Mas nos espíritas, param na gente. Eu falei assim, ele vai parar em mim. E parou. Moça, eu vou dizer assim, não, eu não vou dar porque a mãe dele deve estar não sei o quê, porque deve dar não sei o que lá, isso não é justo botar a criança. Eu não tenho que julgar nada. Bateu em mim porque tem que ser eu. O que eu posso fazer para dar uma esperança? Se vai usar bem ou não, também não pertence a mim. É com a pessoa lá e com a lei. Então, a gente julga muito, está muito envolvido com nossos interesses próprios, né? Eu falo isso, eu acho que já falei aqui, vou repetir. Os invisíveis não só são os assistidos de rua, não. Né? Que são os chamados antigos mendigos, não só esses. Os invisíveis é o porteiro, o invisível é a faxineira, o invisível é a mulher que limpa o banheiro para que a gente possa utilizar adequadamente, né? O invisível é a vendedora, né? São os invisíveis. Quantos invisíveis existem? E o que está passando? O invisível também é a pessoa que faz a nossa faxina, né? Damos atenção, perguntamos se está bem, né? Você veja aquele caso da moça lá que a funcionária dela estava lá levando o cachorro dela para passear e ela deixou o filho da menina, dessa senhora, entrar no elevador. Não é meu filho, não quer me obedecer. Podia ser até daqueles terríveis, mas ela tinha uma obrigação moral. Né? A mãe dele estava trabalhando. E aí? Por conta da lei. Porque nós não estamos preocupados. Não é meu, não me pertence, não faz parte de mim, da minha família. Né? Então, não é eu que estou passando. Vamos ver essa pandemia. Né? Quantos de nós fomos amparados
privilegiados, com salário no banco no final do mês, com o empreguinho certo, né? Ou aposentado com seu salário certo, com a comidinha na geladeira e no armário. Quantos de nós fomos privilegiados? E quantos de nós fizemos movimento para matar a fome de alguns dias de algumas famílias? Quantos desempregados? Quantos estão aí em depressão, angustiados, ansiosos? Quantos estão aí desistindo da vida? Eu faço parte de um grupo de oração do CELD, liderado pelo Mário Coelho, nosso médium lá da casa, e o que a gente vê, teve uma fase que era Covid. As doenças, e tem mais depressão, surto emocional, ansiedade, ideias suicidas, suicídio. Por isso que o André Trigueiro fala, e é verdade, como outros falam, né? O número de suicídios, muitos até jovens, suicídio. Então, a desesperança está muito grande. Onde está Jesus? Será que fizemos movimento, campanhas, né? Porque aí você vê, dentro da própria comunidade ou dos bairros mais pobres, os pobres se preocupando com os pobres, né? Eles mesmos sabem o que é ficar sem comer, eles mesmos sabem o que é não ter um emprego. E muitos de nós viemos de família pobre, né? Eu vim de família pobre, por exemplo. Eu vou dar meu depoimento. Minha mãe batia na porta dos meus tios na hora do almoço, porque ela já não tinha mais nada na geladeira, nem no armário. E como quem não quer nada, ela batia, porque eles iam oferecer comida para nós. E perguntava ela, você, Mariana? E ela dizia, não, eu já comi. Aí a gente comia aquele dia. Então, será que a gente tem essa consciência do que fomos, do que estamos hoje? Será que está fazendo aquele movimento de amar o próximo, representando mesmo, vendo Jesus nas dores humanas? Esse que é o questionamento, né? E o julgamento. Nós somos tão preconceituosos, a gente está tão distante desse significado de Jesus entre nós, que está essa questão dos preconceitos. Eu fiquei outro dia refletindo, aonde que a alma tem cor? A alma tem cor? E a cor define o valor moral e espiritual de alguém? O gênero de vida que eu escolho dentro do meu contexto da sexualidade me deixa menor? Isso é coisa minha com Deus, dentro da lei. Eu não tenho que ter esse direito. O que é o amor? É o que foi tradicional, definido. Agora as coisas estão aí, a gente tem que ter essa realidade e respeito, né? E o que a gente vê muito também nessa pandemia é a agressividade, a violência, né? Entre as famílias, e muitas delas até pelo desespero, que não sabem mesmo o que fazer e como fazer. A gente tem que tirar Jesus da cruz. Ou a gente tira Jesus da cruz, tira Jesus daquele altar, porque não adianta eu falar Senhor, Senhor, Senhor. Isso não adianta. Nós temos que entrar na prática da vida. E começa dentro de casa. Aí vai se falar de Natal, né? Natal. Olha que beleza, Natal. O que é o Natal? Será que o aniversariante, ele tem espaço na nossa casa no dia de Natal? Bem, disseram que ele nasceu dia 25 de dezembro, é o que consta. Tudo bem, aí comemoramos. É um espírito que, entre outros espíritos da mesma categoria que ele,
foi o escolhido em manter o cuidado, ele é o responsável pelo planeta Terra, com toda a sua equipe espiritual, né? Conhecedores de física, química, biologia, toda essa história toda, porque a estrutura do planeta foi sendo construída etapa por etapa, até ter condições de a gente estar nesse patamar, né? E aí, ele vem e assume essa responsabilidade, né? E quando reencarna, há um facho de luz, e de espírito, uma pleiade de espíritos a contribuir para que ele pudesse reencarnar nesse planeta aqui. Tão pesado fluidicamente, né? Aí a gente fica assim, porque o vírus é da China, porque o chinês que é não sei o quê. O vírus é da nossa mente também. Nós somos responsáveis por tudo isso também. Deus nos colocou na cadeira do pensamento. Sabe o que é isso? Nas escolas a gente utilizava isso. Deus nos colocou na cadeira do pensamento. Dá uma parada em todo mundo, não é num grupo, não, é no planeta inteiro. Vamos refletir, vamos ficar distantes dos nossos entes queridos, valorizar isso. Muitos de nós perdendo nossos amados, não podendo estar com eles nos hospitais. Muitos desencarnando, que eu tenho certeza que a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, toda essa falange médica do espaço, está cada um na sua equipe de cada continente ou de cada país responsável de resgate para depois o despertamento desses espíritos. E é claro que aquele que está na lista de Deus não tem como, desde que não abuse, não saia daquilo das orientações científicas, porque senão é um suicídio. Indireto, mas é um suicídio. Então, temos que ver quem está do meu lado passando o quê? De que forma eu posso contribuir? Estamos observando quem está sumido? Quem está passando por momentos difíceis, quem está em depressão, que a gente possa levar uma palavra, um consolo, entusiasmar, mostrar que a vida é muito boa, que nós precisamos aproveitar esse momento para estar conosco mesmo. Quantos estão sozinhos em casa? Né? Eu, por exemplo, estou sozinha. E eu falo a beça, gosto de lidar com gente, mas eu tenho que aprender o quê? Eu fui parar para pensar que eu nunca parei comigo. Vivi assim, os trancos e barrancos, criando filho, trabalhando, centro espírita. E aí, freio no pé. E aí me deparei comigo. E agora? E quantos se depararam consigo? Quantos estão valorizando mais a família? O quanto é bom estar junto, o quanto é bom se abraçar, o quanto é bom trocar energia. Então, não podemos esquecer de que Jesus está presente na nossa vida, no cotidiano, como uma realidade, não mais na cruz. Não existe isso. Não, no altar. Adorar a Jesus não é isso. É servir através dos seus ensinamentos. Botar Jesus de pé no chão. E aí, numa das últimas mensagens aqui, dentro dessa mensagem, ele fala de como Jesus nos vê. E Jesus é muito bondoso, ele é muito misericordioso, ele tem uma tolerância pela compreensão e luminosidade do entender que nós estamos passo a passo, vencendo cada etapa.
E isso é que é importante, porque na verdade, quando desencarnarmos, não vai ser... Ninguém vai pegar uma balança lá no plano espiritual e dizer, peraí, Selma, deixa eu ver quantos acertos você teve e quantos erros. Ah, qual é que vai pesar mais? Não. O que eles vão avaliar é o esforço da transformação. Selma pode ter tido um monte de falhas, mas o que foi a vida dela, o que favoreceu, o que ela aproveitou ou não aproveitou para a sua transformação. Nem que ela tenha dado 2 passos, 3 passos, mas foi dentro de um esforço e determinação. É isso que vai ser avaliado. Nada de que quantos acertos e quantos erros. É o esforço, está lá. Kardec fala isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço da sua transformação moral. É isso. E ser espírita não é falar bonitinho em palestra. Ser espírita não é falar bonitinho em curso. Ser espírita não é falar bonitinho com as crianças. Ser espírita é colocar em prática a sua autotransformação para melhor ampliar a sua visão, para poder melhor servir ao Cristo como Ele deseja, que Ele espera de nós. E nós estamos comprometidos, porque nós conhecemos a realidade da vida muito mais do que aqueles que não têm. Quanto mais se sabe, mais se compromete, mais comprometido está. Vejamos nós, com relação ao Natal. Eu fiz um artigo para a Revista Espírita do CELD, que o título era Jesus tem espaço na sua casa? E como você apresenta Jesus para seus filhos? Porque o materialismo substituiu Jesus por Papai Noel. O Papai Noel é mais famoso do que Jesus no Natal. Eu, como educadora hoje, antigamente, tivemos muito tempo atrás, né? Porque eu também estou aposentada, e aí, numa conversa, falei, não, eu acho que Papai Noel, porque acho que é muito bom essa ideia de Papai Noel, não sei o quê, apesar que, mais um exemplo que eu vou dar, é muito assim, chocante, né? Vamos dizer, decepcionante a palavra. Você alimentar um Papai Noel, uma criança, e você faz cartinha e faz seu pedidinho, e Papai Noel te dá roupa. Porque seu pai e sua mãe não podem dar aquela boneca, não podem dar aquele brinquedo que você deseja. E todo ano era assim. Aí a mãe tinha que explicar, vai ver que o Papai Noel achou que precisava mais, mas no outro ano, quem sabe foram anos, até que você desperta e vê que aquilo ali é uma fantasia. Hoje, particularmente, muita gente pode não concordar comigo. Hoje, se meus filhos fossem pequenos, que hoje o meu pequeno está com 37 anos e a minha mais velha está com 43, mas se hoje meus filhos fossem pequenos, eu não trabalharia essa ideia de Papai Noel. Eu não trabalharia. Eu ia colocar Jesus no contexto da vida deles. Eu ia a todo instante da vida, na convivência, na educação, mas não Jesus, desculpa, eu vou usar até uma gíria, careta. É um Jesus presente da vida, da realidade. Porque quando eu falo para o meu filho, você está vendo ali? Olha lá, desmoronou a casa, porque ele só podia ter a casa ali naquele espaço, do temporal. Olha a sua casa como é que é. Você está botando Jesus na vida do seu filho. A valorização da vida. Você está vendo ali? As drogas, o que leva? Olha o sofrimento, olha a mãe como é que está chorando. Mataram ele, por quê? Está envolvido com coisas. Vamos orar por ele? Vamos orar para a mãe dele? Vamos. Isso é botar Jesus.
Não, você não agradar o filho em tudo que ele quer, porque pai e mãe tem essa coisa de que não vai ser mais tão amado como ele quer quando ele diz não para o filho, porque o não, às vezes, é extremamente educativo. Porque quando eu tenho recurso financeiro, aí às vezes o filho foi educado com o Papai Noel, com materialismo mais robustado, quer dizer, mais robusto, né? Nem sei se falava robustado, mas mais robusto dentro do contexto da vida familiar. O Papai Noel está mais presente do que Jesus, e o filho começa a pedir mais e mais de coisas. Você vê hoje crianças pequenas, de 6, 7 anos, com celular de última geração. Para quê? Para que isso? E quando ele ficar adolescente, o que você vai fazer? E quando a vida disser para ele não? Não. Ele não tem papai, não tem mamãe. 5 minutos. Então, a gente fica nessa questão de refletir. Quando Jesus entra na sua casa, e como você apresenta Jesus para o seu filho? Nas circunstâncias da vida. É olhando no espírito, porque nós estamos educando o espírito. Então, olhe nos olhos do seu filho e diga não. Sabe por que não? Por causa disso, disso, disso. Quantas crianças que não têm? Por que você quer uma coisa que não tem necessidade? Tem necessidade? Então, vamos lá. Entende? E as festas de Natal? E as festas que a gente faz, a comemoração do grande Mestre Jesus? É regada muita comidaria? Muita comidaria? A mesa fica que não sabe onde botar mais nada? Muita bebida? Onde é que Jesus vai entrar nessa ambiência? Muito falatório, muita gritaria? É isso? Aqui na mensagem está dizendo o contrário, né? Que é com muita alegria o festejo, sim. Entregará alegria e festejos diversos. Mas sim, com alegria. Fazemos a nossa prece? Por exemplo, eu tenho filho pequeno, eu tenho que esperar meia-noite, essas regras sociais todas, meia-noite para abraçar, para não sei o quê, não sei o quê. Ou eu posso fazer tipo um jantar, reunir meus filhos, os mais chegados, fazer uma prece, agradecer a Deus, pedir por aqueles necessitados. Nossos filhos, eles crescem observando as nossas ações. E quantos vão passar agora, então, com essa pandemia? Quantos passarão momentos solitários, momentos de sofrimento, de tristeza, de solidão, de necessidade? Então, vamos usar da prática, que é isso que Jesus quer. Misericórdia, compreensão, tolerância, piedade, nas mínimas coisas, até na convivência dos nossos familiares. É isso que ele quer. É isso que ele veio ensinar. E diz aqui, ó, muito bem colocado, o nosso querido Nicolau, que diz assim, deixa eu ver se eu consigo enxergar: nunca nos esqueçamos da misericórdia. Olhar o próximo, faça aquilo que super simples que Jesus nos ensinou. Faça o outro que você gostaria que ele fizesse. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, aprenda a se amar, não com vaidade, com prepotência, amar. Porque se a gente não sabe se amar, a gente não consegue entender o que é o amor para o outro. Então, se ame para amar o próximo. Do jeito que ele é, da forma que ele sabe ser, que ele pode, que ele consegue. E nós vamos buscando esse amor através do esclarecimento e do apoio dentro das nossas possibilidades, consciência. Porque vou fechar com uma palavra de Bezerra de Menezes, numa das suas obras, em que ele diz que essas criaturas que nos buscam, que precisam do nosso carinho, hoje o momento é de afeto,
precisa de atenção, de acolhimento, precisa comer para sobreviver o corpo. Essas pessoas são os anjos da caridade. Nós não somos os anjos, não. Os anjos são eles, os anjos da caridade. Sabe por quê? Porque eles nos promovem a oportunidade de crescer, de abrir mão do egoísmo, da individualidade, servir a esses anjos da caridade. Então, que possamos ter no Natal um Natal digno da gente abrir as nossas portas para que Jesus possa entrar e compartilhar conosco um momento de felicidade, de alegria e de equilíbrio. Que Deus nos abençoe a todos.